tudo que é tendência. Bom, gente, e falando, né, de atualização, a gente volta a conversar com o Dr. Diego Cabral sobre direito do trabalhador diagnosticado com câncer de próstata. E aí, no início do programa, a gente deixou uma missão para você de casa. Fazer o quê? Interagir com a gente no nosso WhatsApp, que é o 991050400, para você fazer a sua pergunta, tirar a dúvida, que a gente vai fazer esse momento aqui com o doutor Diego. Tem um telespectador que colocou o seguinte, ele não botou o nome, mas desde já eu quero agradecer a interação aqui com a gente, né? Se puder mandar o nome aí, a gente dá um alô, um abraço para vocês. Ele colocou o seguinte, bom dia, uma pergunta para o doutor Diego. Paciente diagnosticado com câncer pode solicitar pausa nos pagamentos de parcelas de financiamento veicular, uma vez que precisa destinar mais recurso ao tratamento? Olha, excelente pergunta, mas a gente tem que ponderar o seguinte, com quem ele fez esse financiamento, tá certo? Porque agora a gente está dentro de uma relação privada. Aí eu fui no banco A, no banco B, na financeira A, na financeira B e fiz um financiamento, tá certo? Então, o Estado não poderia criar uma regra para intervir nessa relação privada, fazendo com que você suspenda aqueles pagamentos. Veja que todos os direitos que nós falamos aqui sempre são direitos que partem por parte do próprio Estado. Por exemplo, FGTS é regulado pelo Estado, PIS, PASEP, todos os benefícios assistenciais da Previdência, mas inserir numa relação privada que você tem diretamente com a financeira, infelizmente não teria essa garantia. Porém, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, quando você faz um financiamento, possa ser que você tenha contratado alguma espécie de seguro, muitas vezes até sem saber. Então é importante que você peça um documento chamado CET, que é custo efetivo total. Lá vão estar todas as contratações que você fez referente a esse financiamento e possa ser que tenha um seguro. De posse desse seguro, você tem que pedir todas as garantias e todas as coberturas que esse seguro acoberta. Às vezes, por exemplo, em caso de morte existe a quitação, em caso de desemprego existe um determinado período sem pagar aquele financiamento, quem paga é o seguro. Em caso de diagnóstico de doenças graves, também você suspende o pagamento para quem paga seja o seguro, mas é importante saber se existe essa relação com alguma seguradora que, via de regra, já vem embutido no teu financiamento. Então, levanta essa informação. Caso não tenha, infelizmente, a resposta não dá para suspender. Tem uma outra interação aqui do telespectador perguntando sobre questão de financiamento de imóvel. Se existe algum tipo de facilidade para pacientes oncológicos, né, que estão com câncer de próstata aí, para poder financiar um imóvel. Olha, o financiamento de imóvel, existe programas habitacionais no nosso país, Minha Casa Minha Vida é um exemplo disso. E o Minha Casa Minha Vida tem várias linhas de créditos diferenciadas para públicos que o programa entende que merece uma maior atenção. Então, aqueles públicos que estão em vulnerabilidade financeira, para idosos, para deficientes e, às vezes, sim, saem linhas de crédito para pessoas que estão com alguma doença grave, tá? Sobre o financiamento imobiliário, lembrar que você pode, sim, utilizar o seu FGTS para poder amortizar ou dar a entrada naquele financiamento, porém, não tem como uma relação totalmente privada, ou seja, sem um dedo do poder público, sem um subsídio daquele Minha Casa Minha Vida, você ter alguma espécie de distinção nessas parcelas em virtude da doença. Por mais legítimo que seja o pensamento e o pleito que você apresenta, mas infelizmente não há. Se for uma relação entre, por exemplo, você, telespectador, e um banco totalmente privado, uma vez diagnosticado com a doença, isso não mudaria o teu parcelamento ou a tua linha de crédito, tá certo? Entendi. Essa outra telespectadora colocou o seguinte, bom dia, tenho 52 anos, infelizmente meu marido morreu vítima de câncer de próstata recentemente, né? E ela quer saber quais os direitos dela como viúva. Certo. Olha, inicialmente, nossos sentimentos, né, pela situação difícil que você passa, pela perda que você teve. E para a gente responder, a gente precisaria conhecer melhor em que trabalhava o seu falecido esposo, tá certo? Mas a gente vai falar genericamente aqui, se ele se enquadrar em uma dessas situações, você já sabe qual é o caminho que você vai direcionar. Se ele estava trabalhando, tá certo? Portanto, ele era segurado do INSS, a senhora na condição de viúva, independente de ser casada com papel, como a gente fala no popular, ou de ser uma união estável, a senhora teria direito a um benefício previdenciário chamado pensão por morte, tá certo?
Ah, Diego, ele trabalhou, mas no momento estava desempregado. Aconselho a senhora procurar uma advogada, um advogado de sua confiança para fazer os cálculos, porque mesmo estando desempregado no momento do óbito, possa ser que ele esteja, Letícia, num período que a gente chama, que a lei chama período de graça. O que é um período de graça? É um período que efetivamente ele não estava contribuindo com o INSS, mas como ele contribuiu em anos anteriores, ele ainda fica cobertado pelos direitos previdenciários. Esse período de graça ele pode ir de 12, 24, 36 meses. Então, caso ele não estava trabalhando, qual foi o último emprego dele? E por fim, ainda que o último emprego dele tenha sido há mais de 36 meses, portanto fora do período de graça, ainda assim é possível fazer um cálculo para ver se ele já não teria direito de se aposentar, porque caso ele já tivesse direito de se aposentar, é possível converter essa aposentadoria que ele não usufruiu para uma pensão por morte para a senhora. Isso só do ponto de vista previdenciário, fora questões de inventário, de patrimônio que ficou, enfim, são uma série de direitos que a senhora teria. Doutor Diego, isso me gerou uma outra dúvida. Por exemplo, o trabalhador, ele precisou se afastar para tratamento, sei lá, estava numa fase assim bem crítica, e aí se curou, né, felizmente. Quando isso acontece, ele pode voltar para o trabalho naturalmente? Se o empregador não quiser mais aquele trabalhador de volta, ele teria qual direito, assim? Olha, quando ele se afasta para tratar a doença, ele vai para auxílio-doença, o contrato de trabalho dele ele é suspenso, tá certo? Então, o empregador não vai pagar salário a ele, quem vai pagar é o INSS, que é o auxílio-doença, e ele vai ficar afastado o tempo que for necessário para se tratar. Quando ele retorna para a empresa, ele retorna sem estabilidade, porque aquela doença que o afastou não foi a doença ocupacional, não foi a doença que ele adquiriu na empresa. Todavia, se ele retornar para a empresa e for demitido em virtude dessa doença, é o que a gente chama de demissão discriminatória, o que é vedado pela legislação, o que faz com que essa empresa tenha que pagar uma indenização para esse trabalhador e a justiça determine a reintegração do trabalhador aos quadros da empresa. Apenas para que fique claro, quando você retorna de uma doença, independente de qual seja, a empresa, se você não tem nenhuma estabilidade, ou seja, não era uma doença ocupacional, a empresa pode sim efetivar a sua demissão. Todavia, pode ser por redução de quadros, porque a empresa está em dificuldade financeira, a empresa está fechando, por uma série de fatores. Agora, se ela fundamenta, se ela justifica, se ela motiva aquele ato rescisório somente por causa dessa doença, aí sim é algo discriminatório, é algo vexatório e acaba gerando consequências tanto indenizatórias para a empresa, como também para reintegrar esse trabalhador aos quadros laborais. A Elisete, uma telespectadora aqui, nossa, do MD, um beijo para você, Elisete. Ela fez uma pergunta não específica sobre o câncer de próstata, mas aí é uma dúvida dela e a gente vai tentar ajudar. Ela falou o seguinte: diagnóstico com neuropatia diabética dá direito ao auxílio-doença? Olha, Elisete, um abraço para você. É importante a gente entender o seguinte: doença e incapacidade são coisas diferentes, tá certo? Então, assim, respondendo dessa forma genericamente, a gente acaba atendendo a sua dúvida e a dos demais telespectadores. Não é qualquer doença que pode gerar um auxílio-doença, porque não é a doença que gera esse benefício. O que gera esse benefício é a incapacidade para o trabalho, percebe? Então, seja qual for a doença, a sua pergunta ela gera auxílio-doença? A resposta tem que ser a seguinte reflexão: essa doença está gerando uma incapacidade para você trabalhar? Se a resposta for sim, você será afastada pelo auxílio-doença. Se a resposta for não, mesmo doente, você continua trabalhando, tá certo? Então, imagine uma pessoa que pegou uma doença e está perdendo a visão de um olho, mas ela consegue trabalhar perfeitamente usando a visão do outro olho. Ela está doente ali, ela está tratando, mas aquela doença não está impedindo, não está afastando, incapacitando para o trabalho. Então, ela está doente, mas permanece trabalhando. Deu para entender? Então, essa doença que você relatou, se ela gera ou não auxílio-doença, a gente teria que ver se está incapacitando você para o trabalho. Isso tem que ser atestado pelo médico. O atestado tem que ser superior a 15 dias para que você seja remetida para o INSS e lá faça a perícia. Tá aí, o pessoal está interagindo aqui com a gente, inclusive algumas pessoas
tratando, além do câncer de próstata, fazendo perguntas sobre outros temas, teve uma telespectadora aqui falando: meu nome é Sulamita, sou mãe solo de um pré-adolescente com deficiência auditiva, tenho direito no desconto diferenciado caso compre um imóvel. Não é sobre câncer de próstata, mas essa a gente vai abrir uma exceção também. Sulamita, que bom você aqui. Veja, aquele mesmo tema que a gente debateu no sentido das linhas de crédito, tá certo? Você tem que ficar atenta a essas linhas de crédito do programa Minha Casa Minha Vida, porque eles mudam o tempo todo a finalidade do programa. Veja, o governo faz um estudo e entende que tem muitas pessoas idosas em vulnerabilidade. Eles lançam linha de créditos voltados para a pessoa idosa. Detecta muitas pessoas com deficiência em vulnerabilidade. Aí lança linha de créditos nesse sentido. A gente sabe que existem limitações orçamentárias e quem está gerindo a coisa pública vai fazendo de acordo com as necessidades da população. Então, vale a pena, sim, ela dar uma olhada nas linhas de créditos que estão disponíveis para ver se alguma atende a ela nesse sentido que ela está pleiteando. Tá, importante demais você aí, trabalhador, né? Se foi diagnosticado com câncer de próstata, corra atrás dos seus direitos, né? E outra coisa muito importante, né? Que você faça o exame, gente. Estamos aqui falando dos direitos do trabalhador, mas muitas vezes o câncer de próstata é silencioso. Então, você precisa aí fazer esse diagnóstico, tá? Tem diversos locais aqui em João Pessoa que você faz gratuitamente. E algumas clínicas também fazem de forma particular, mas tem muitas que fazem gratuitamente para que você faça esse diagnóstico, né? Deixe o preconceito de lado, deixe o tabu de lado e faça o exame, né? A gente, inclusive, tratou na semana passada aqui no nosso MD. Se você quiser rever essa entrevista, é só colocar lá no YouTube, TV Correio. Lá você clica nos vídeos e vai ter todas as entrevistas do Mulher Demais, inclusive sobre o câncer de próstata, que você também pode ter acesso às dúvidas, às informações, tudo que foi passado por lá, para que você de fato possa aí ter esse diagnóstico mais rápido, correr atrás dos seus direitos, fazer o tratamento e se curar. É importante, né, doutor? Sem dúvida, é importante deixar o preconceito de lado, a gente reforça isso. Não estou ainda na idade de fazer o exame, mas certamente farei quando for o momento necessário, porque além de um ato de amor próprio, é um ato de responsabilidade com sua vida e com as pessoas que lhe rodeiam, que lhe têm amizade, que lhe têm carinho, que lhe têm amor. Certamente sentirão falta se você não estiver por aqui, e ainda mais se você tem essa oportunidade de fazer e diagnosticar e tratar e, sem sombra de dúvida, se curar. É o desejo que a gente deixa para vocês. Com certeza. Diego, obrigada pela participação aqui com a gente no Mulher Demais. Eu que agradeço. Quero agradecer demais. Se o pessoal tiver outras dúvidas ou quiser te encontrar de alguma forma, como é que faz? Vai lá no Instagram, no @Prof. Diego Cabral, a gente consegue interagir, tá certo? Vai ser um prazer tirar as dúvidas e fazer os esclarecimentos que tiver a nosso alcance, tá? Parabéns pelo programa. Obrigada. E pela condição sempre brilhante. Obrigada mais uma vez.